Boa noite a todos, com a licença e a permissão de nosso Pai Oxalá, nosso Pai Oxóssi, que nos envolve em suas vibrações do conhecimento da fé, com a licença do nosso Pai de Santo, Jesuel, que permite que esse estudo aconteça. E hoje, inclusive, a gente vai iniciar um livro que se chama Código de Umbanda. É um livro bem extenso, mas é um livro bem mais fácil de leitura. Por quê? A gente procura ir intercalando, que a gente trabalhou com os últimos 2, 3, acho que 4 livros que a gente trabalhou, são todos de magia, tá? E a parte de magia é muito técnica, né? Muita coisa assim. E agora a gente vai começar a iniciar uma parte mais doutrinária. Quando eu falo doutrinária, vai chegar no momento do livro que vai falar de ritual, de oferenda, de uma série de coisas que são mais práticas, mas nesse primeiro momento a gente vai discutir muito a questão doutrinária dentro da Umbanda, que na verdade, gente, tem muito pouca coisa e muito pouca preocupação nesse sentido dentro da Umbanda. É até bom o pessoal, principalmente quem está chegando agora, já ter essa visão, né? E já começa até, vocês vão até se, quem está chegando vai poder até se sentir, eu me senti assim, eu me sinto assim. Por quê? Eu venho de uma herança de 20, 25 anos aí de kardecismo. E no kardecismo era muita doutrina, muita leitura, né? Tinha uma base teórica gigantesca de psicografia, e na Umbanda nós temos poucas obras, sejam elas psicografadas ou não, né? A gente não pode valorizar só os mortos e não os vivos, né? Tem muito livro que é intuído ou de conhecimento mesmo, mas é pouca literatura se comparar, por exemplo, com outras religiões, tá? E esse livro é um livro muito bacana, tem algumas coisas até assim, que é o ponto de vista do autor, vou deixar bem claro, tá? Tem até coisa aqui que eu não concordo, mas é o ponto de vista dele, e ele talvez, o maior nome da literatura. Nós temos uma literatura muito pobre de Umbanda. Isso é importante? Vamos ser bem sinceros hoje. Eu já ouvi muitos de vocês, ou quem já frequentaram, ou que tem um familiar já de terreiro, principalmente dos terreiros mais antigos, vai ter ouvido a seguinte frase: Umbanda se aprende no pé dos pretos velhos, no pé dos guias. Umbanda não se lê. Né? É muito comum a gente ouvir essa frase até os dias de hoje, tá? E pior do que isso, até pessoas se gabando, tá? Por não ter lido nunca, e não gostar de ler, e não querer que ninguém leia. Isso, assim, é uma visão, gente. Existe, a gente tem que respeitar a opinião. Tem, mas isso não é mais a realidade da gente, não é mais a realidade da Umbanda. Então, esse autor traz, assim, de uma maneira muito consciente, o que a gente deve ter enquanto umbandista. Que a parte prática, no terreiro, com os guias, isso é uma questão só de tempo e dedicação. Todo mundo aprende, todo mundo se intera, todo mundo sente. Agora, a consciência religiosa, isso é uma coisa que nós temos que buscar aprimorar. Então, inclusive, buscar combater a ignorância. Tá? A gente não sai pregando e nem batendo na porta de ninguém. Isso é fatal, não é da essência da Umbanda. Sair, querendo captar fiéis, não é nada disso. Mas a gente tem que se manter firme e defender a nossa religião enquanto religião. Para defender, não quer dizer que você vai sair aí atacando os outros, mas você se impõe quando as pessoas veem o exemplo, as coisas boas. A gente vê hoje coisa assim grotesca na internet, mas grotesca mesmo. Eu pego esse TikTok aqui, eu nem tinha, mas agora eu pego esse TikTok, chega a me dar nojo. É um desfile, meu marido fala que é macumba fashion. É um desfile de roupa, de alegoria. Isso é Sapucaí, não tem nada a ver com Umbanda, sinto muito. Tá? Umbanda não é isso, a Umbanda tem a essência da simplicidade. Os guias não pedem isso. Sinto muito, gente.
tá? Até depois o Josué vai ver a gravação, ele não vai poder participar agora, ele vai lembrar de que eu estou falando. Você vê uns médios assim, com uns cocar que parece 3 metros de altura, com aquelas penas de ouro. Gente, guia nenhum pede isso. Sinto muito. E aí você vê a pessoa, né, o médium tendo uma atitude dessa, com essas coisas gigantescas, pompa e etc, etc, a atitude é condizente com a alegoria, tá? Infelizmente. Então, é da simplicidade, acostume-se. Se você gosta de roupas bonitas, cheias de coisas, vai para o candomblé. E não estou desmerecendo o candomblé, não. A visão do candomblé é outra, tá? As roupas são a melhor roupa que você puder dar. Tem roupa de 5 mil, 10 mil reais. É outra religião, é uma outra visão de orixá. Entende? A Umbanda é para ser simples, não simplista, mas simples no seu rito. É para ser acessível. O pobre e o rico têm o mesmo acesso às entidades ali. Entende? Então ele começa a falar principalmente dos mitos e da ignorância em relação aos orixás, que é um erro que a gente deve combater como? Com conhecimento. Então, isso que a gente está fazendo hoje, estudando, depois vocês perguntam, tira dúvida, pega o livro, lê, concorda, discorda, isso é o que a gente está falando, é buscar conhecimento, né? Para não ficar na ignorância de alguém olhar e falar assim, você é da Umbanda? Então tem que tomar cuidado, então, porque você vai pegar meu nome e vai colocar não sei aonde. É para combater esse tipo de visão do umbandista que vocês precisam conhecer, que nós precisamos conhecer. Tá? Porque em algum momento, todos nós somos novos de Umbanda, a religião é nova, tem 100 anos para a religião é novo. Então, em algum momento, nós fomos ignorantes, e somos ainda. Porque tem um mundo, gente, gigante de coisa dentro da Umbanda. Tá? Quanto mais você fuça, quanto mais você aprende, mais portas se abrem. É um negócio, assim, é encantador, tá? E o Rubens Sadaceni, ele faz a diferença seguinte, ele fala que nos cultos africanos se cultua o orixá, e na Umbanda se trabalha para os orixás. Tá? Por que eu estou fazendo essa distinção? No candomblé, e na maioria, o candomblé também não é um só, tá? Tem várias diferenças, vários tipos de culto de nação, que eles chamam, com as suas peculiaridades, mas lá se cultua. Então, o que você dá para o orixá? Você está louvando o orixá personificado naquele médium. E não é todo mundo que recebe todos os orixás. Alguns médiuns recebem alguns orixás. Tem médium que trabalha com um orixá só a vida inteira. Tá? E aí a roupa é a melhor, a comida é a melhor, é tudo feito de maneira como se fosse uma festa. Tá? As giras são totalmente diferentes. É um culto realmente. Então tem uma série de distinções que não, a gente vê uma mistura muito grande de Umbanda e Candomblé. Tem muitos terreiros que são chamados de Umbandomblé, tá? Tá errado? Não tá, gente. Não tô nem falando que tá errado. Por quê? Porque tem muita coisa boa que sai disso. Tá? Eu fui para a Umbanda porque fui atendida por um terreiro de Umbandomblé. Por que era um Umbandomblé? Porque era de Candomblé, tinha toda a dinâmica do Candomblé, só que vinha Preto Velho, que não teve Candomblé, tinha boiadeiro. Então, tinha uma série de entidades de Umbanda que vinham. E a entidade lá no estado de São Paulo, olha isso, lá no estado de São Paulo, avisou um conhecido do Gustavo, que já morava aqui, né? Falou, fala com aquele moço lá que você conhece, né, que era o Gustavo, levar a menina num terreiro, ou de Umbanda ou de Candomblé, porque ela vai morrer. O que ela tem só vai sarar em terreiro, não adianta ela ir em mesa branca. E aí veio o recado, e eu, como eu estava mesmo morrendo, aí eu falei, acho que eu vou, né? Aí eu fui, não teve jeito. Quando ou morre ou vai, eu fui, né? Não teve jeito. Mas é uma entidade lá, então a gente tem que dar o valor para as coisas. O trabalho, independente do nome que se dê, ele é feito e é sério em muitas casas, mesmo que sejam misturadas as características de Umbanda e Candomblé, tá? Um outro ponto agora importante para todo mundo, para os entrantes,
talvez principalmente, o médium de Umbanda, realmente ele vai se analisar, ou analisa a sua religiosidade pelo trabalho que ele faz enquanto incorporado com os guias. Quem são os guias? São espíritos que atuam pela vibração ou na vibração e irradiação dos orixás. Então, esses guias vêm, por isso que chamamos de guias de luz. Eles vêm e atuam na vibração daquele orixá, que atuam por intermédio dos seus médiuns, cavalo, instrumento, aparelho, né? E esse médium, ele se sente útil só quando ele trabalha. Quando ele não trabalha, ele fala, não fiz nada, não recebi, não trabalhei. É muito comum. Hoje eu trabalhei, hoje eu não trabalhei. Como se só estivesse ali trabalhando quem estivesse incorporado. E, na verdade, não é. Olha o que o livro está falando. Ele fala assim, o Rubens Saraceni fala, quando você entra numa corrente espiritual, você se torna beneficiário direto dos orixás, que vão te sustentar e passam, todos nós médios, passamos a receber essas irradiações, que vão amparar e direcionar a gente dali em diante. Então, mesmo que a mediunidade de incorporação demore para aflorar, ou mesmo que nunca aconteça, a fé está ligada aos orixás dentro da corrente. E tem algum tipo de trabalho, qualquer trabalho, que não seja só da incorporação. Aliás, se todo mundo incorporasse, quem que orienta a assistência, quem que canta ponto, quem que toca tabaque, tem trabalho para todo mundo. Sempre tem. Entende? E não é só, e não adianta pensar que você está incorporado, ou você está recebendo aquilo do orixá ou do seu guia. Não, gente, você está dentro da corrente, vocês já estão recebendo. Por isso que a corrente mediúnica é tão importante. Você não precisa estar lá atuando incorporado para receber toda aquela vibração. O amparo já está sendo dado. Alguns, às vezes, até percebem, depois que eu comecei a ir no terreiro, ou que eu entrei para a corrente, algumas coisinhas mudam na vida, algumas coisas da rotina dentro de casa. Alguns conseguem até perceber certas coisas, são coisas sutis na vida. Mas isso já é o quê? Já é a atuação dos seus guias, né, dos seus protetores. Mas eu não incorporo, eu tenho guia? Tem, todo mundo tem uma família espiritual, todo mundo. E quando você ingressa na corrente, você se compromete, e o compromisso não é físico, tá? O compromisso é mental e emocional. Vou fazer parte disso. Imediatamente você já está sendo amparado. Você já está fazendo, já está recebendo suas vibrações. E isso é muito importante, né? Toda essa vibração que atinge é um amparo e é um apoio, um suporte emocional e espiritual, tá? O médium de Umbanda esclarecido e ensinado, ele pode e deve fazer uma ligação mental direta com os orixás, né? Aquilo que eu sempre falo, não ficar dependente, importante. Aí ele continua lá, o médium que incorpora não pode, não deve assumir a responsabilidade, o médium que não incorpora, ele não vai solucionar a demanda, não vai cortar a demanda, não vai fazer trabalho, mas ele pode de outras formas auxiliar. Ele pode, com o seu conhecimento, enviar uma pessoa num ponto de força, pode orientar uma pessoa, até fazer, olha, faz uma oração assim na cachoeira, ou na encruz, ou em tal lugar, tal, né? Então, por quê? Porque o médium, mesmo não incorporado, ele tem conhecimento. Então, mesmo não incorporado, gente, todo mundo aqui é médium, pelo amor de Deus. O médium tem intuição. Que intuição é essa que pode trabalhar dentro do terreiro, mas não pode servir na tua vida, no teu dia a dia? Então, parar com essa mania de achar que médium é só dentro do terreiro. O médium é médium 24 horas por dia. E aí, gente, uma outra coisa importantíssima. Falar que o médium é 24 horas por dia, isso não ameaça e isso não é punição, tá?
Eu já ouvi muitas vezes da Preta Velha falando, mediunidade não é castigo, é uma bênção divina. Vocês têm que saber aproveitar. Porque a mediunidade não veio para a gente sofrer. Ela veio para educar e para te dar superpoderes, que são superpoderes. Gente, o médium, você olha, sabe quando você sente aquela... Nossa, senti uma coisa ruim, eu senti uma coisa boa. Esse sentir no teu dia a dia, no teu trabalho, com a tua família, com as tuas relações. Gente, isso é uma coisa extra, que vai além do teu sentido de tato, olfato, audição, visão. Isso é maravilhoso. Todos os médiuns, quanto mais se desenvolvem, mais abençoados eles são. Entende? Então, isso não é punição. Ai, mas eu fico vendo e ouvindo esses povo me atormentando. Então, pera lá. Que é efeito também, né, gente? Então, que você pode ver e ouvir coisa desagradável, isso é fato. Então, a gente está aqui para aprender a lidar com isso. Se proteger, orientar, não é uma maldição. Então, você tem medo? Ah, mas por que você tem medo? Né? Qual é a fonte desse medo? Ah, porque eu não conheço, eu não sei o que é. Aprende a conhecer. Aprende a conhecer qual é a vibração que está te incomodando. Ah, então é um espírito perdido, é um egum, é um encosto, sei lá. Então aprende, vai aprender a lidar com isso e afastar, encaminhar. Entende? Então isso não é para ser sofrido. Eu sei que tem muita gente, principalmente, na verdade, normalmente as pessoas que mais sofrem com isso são as que menos falam, porque se é taxado de louco, de doido, né? De estar mentindo. Gente, ninguém é besta aqui, todo mundo passou por isso. Vocês não estão aqui dentro à toa, ninguém está sozinho. Talvez em maior ou menor grau, né? Mas todo mundo já passou por isso. E você não tem com quem conversar, você não tem com quem falar. Aí você fala, tô doida mesmo. Então, é para ajudar, não é para atrapalhar. Aí o terreiro vem para te orientar, saber como lidar com isso. Ah, mas tem uma receita de bolo? Não, não tem. Você vai aprender da sua maneira. A gente recebe diretrizes, mas quem vai fazer o trabalho é sempre a gente. Ninguém vai fazer para a gente. Ou a gente cai exatamente nisso que o autor está falando. Ele fala que quando você absorve conhecimentos, você passa a ser um irradiador daquele orixá. Você compreende o que são as energias de Deus, né? Identificadas ali nos orixás, e você usa isso para a tua cura, para a tua defesa, para tudo. E você não fica dependendo de médium incorporado, de guia somente, de chefe de terreiro. Por quê? Porque você vai buscar o conhecimento, você consegue fazer. Umbanda é liberdade, Umbanda não é para algemar. Quando vocês entram num lugar, tá? E o pai de santo fala assim, não, aqui só eu que consigo dar um jeito nisso que você tem. Porque se você ficar aqui, você vai ficar bom. Se você sair daqui, sua vida vai desandar, não vai dar certo, porque você não vai saber lidar, só eu que sei lidar. Se um guia falar isso para vocês, gente, vocês viram as costas e vão embora. Porque guia nenhum de luz vem para te deixar refém. Percebam isso nas consultas, nas orientações. Guia nenhum quer que o médium fique refém dele. Ah, não. O médium, você só presta para mim quando você vem aqui no terreiro e incorpora, e me incorpora. Se eu não fizer isso, sua vida vai desandar, porque você depende de mim. Guia nenhum faz isso. Então, das duas, uma, ou é o médium que está se atrapalhando, ou pode estar recebendo um zombeteiro, um mistificador, alguém que queira atrapalhar, desandar em sua vida. Olha sempre mensagem, né? O bom médium, ele fala aqui até, o bom médium, mesmo sem incorporar, ele consegue lidar com essas situações. Cada dia melhor. No começo é assim? Não. No começo eu ia toda semana, cada semana eu tirava um, gente. Meu marido me apelidou de frete, fazedora de frete. Porque cada semana que eu ia no terreiro, saíam uns 3, 4 que estavam juntados aqui no cangote. Foram muitas semanas. Assim, até eu conseguir, sabe, acalmando, tirando. Porque tinha trem de tudo quanto é jeito aqui, gente. Eu não sei nem onde que pega tanta coisa. Nem Covid pega com tanta facilidade. Meu negócio era feio, tá? E eu sentia que
Nossa Senhora, tá falando aqui, ai Jesus amado, eu queria morrer, queria sumir. E cada semana eu falei, gente, mas se toda semana eu tiver que vir aqui para dar jeito, para afastar, né? Esse povo que está aqui, não vai dar certo. Aí os guias sempre falavam, calma, as coisas vão se acalmando com o tempo. Vai naturalmente, os teus guias encostando, te ajudando, você vai naturalmente se protegendo, se fechando contra essas invasões energéticas. Entende? Aí vai, entendi. E depois disso que você está pronto, desenvolvido, incorporando, então nada pega? Gente, claro que pega. Bobeou, meu amigo, o cachimbo cai. Virou esquina. Pum. Mas você sabe se defender melhor. Entende? Eventualmente, você vai ter que pedir ajuda. É natural. Todo mundo faz. Isso é natural. Então, inclusive o pai de santo. Tá? E tem nada de fraqueza nisso. Já vi muito, né? Vários pais de santo que quando precisam, eventualmente, tem que buscar ajuda fora. Você não é o super... você é chefe de terreiro, então você sabe tudo, faz tudo e pode tudo. Claro que não. Né? Então, não é assim. Então, eventualmente, só que isso vai ficando eventual. Você não fica refém de guia, de trabalho, de terreiro. Você vai no terreiro porque é um prazer, é uma alegria conviver, comungar com aquelas entidades, com os encarnados que estão à sua volta aprendendo, com a corrente, com os desencarnados. Então, aquilo é uma felicidade. O trabalho não é obrigação, entende? Então, tem que ser uma coisa prazerosa para durar. Porque se for sofrido, não dura, gente. Se for sofrer, se for para o terreiro arrastado sofrendo, você não aguenta muito tempo, né? O lado prático da Umbanda, ele está bem definido e ele fala aqui que dispensa maiores comentários. A espiritualidade vem e supre qualquer carência nesse sentido prático. Preciso de tal coisa, é assim, é assado. Eles vêm e orientam a parte prática durante os trabalhos. Mas a parte teórica, é isso que ele fala, nós precisamos de um alicerce teórico para conseguir facilitar os trabalhos práticos. Pois se sem a teoria já tem um trabalho maravilhoso feito pela Umbanda, então com teoria o negócio pode ser ainda mais bonito, mais eficiente, mais acessível, mais tudo. Né? Aí ele menciona aqui, ele fala, sabia que todos os orixás, saibam que todos os orixás não regem só os que rasparam no santo, ou que são médios, que raspar santo é no candomblé, que raspa, né? A iniciação do candomblé, você tem que raspar a cabeça, tá? Que aí é dito que você faz a cabeça, com essa raspagem, você é feito a cabeça para aquele orixá. Né? Ou na Umbanda, ou quando batiza, ou quando desenvolve. Então, não é só quando você batiza ou desenvolve que você está recebendo a regência do orixá. Todo mundo tem regência de orixá. Todo ser humano, todas as plantas, seres de outras dimensões, seres de outros planetas, têm a regência dos orixás. Mas a gente vai ter essa ligação com o trabalho desenvolvido, com a participação da corrente. Uma outra coisa muito bonita, ele faz uma comparação, ele fala, para ser cristão e ser amparado pelo poder divino do Mestre Jesus, você não precisa se tornar padre, concorda? Todo mundo pode ser amparado por Jesus. Basta o quê? Ter uma ligação com Jesus e pedir o seu amparo, que ele socorre, mesmo não sendo cristão. Não falei para vocês do livro lá de Nossa Senhora, o nosso último encontro? Ela fala a mesma coisa, que Nossa Senhora ampara mesmo aqueles que não são católicos ou não são cristãos, né? Ela ampara todos, desde que peçam em seu nome. Ela vem e atende. Você se liga com aquela vibração de Nossa Senhora e ela vem e atende a todos. É a mesma coisa com os orixás. Não precisa ser um religioso, não precisa estar incorporando ou ser desenvolvido. A gente está sempre sendo amparado. Aí ele fala, né, do fiel da Umbanda, que é uma outra coisa importante. Quem é o fiel da Umbanda? Né? São só os umbandistas ali que estão dentro da corrente, médium desenvolvido? Ele fala que não, né?
a gente precisa ter esse olhar para desenvolver essa consciência de umbandista para fora da corrente. Senão, a Umbanda nunca vai se firmar enquanto religião. Por quê? É muito comum, quando você vai em uma outra igreja, seja ele numa igreja evangélica, numa católica, né? Quando você vai na igreja, fala, gostei e tal. Qualquer um vai vir e falar, não, pode voltar, se quiser fazer tal coisa. Sempre vai ter alguém te pedindo para voltar, tentando te seduzir para você participar daquela religião. É natural. Se a pessoa está ali, ela gosta, ela acha que aquilo é bom, ela prega ou convida as pessoas para participarem. E na Umbanda, nós temos um péssimo hábito, tá? Era o hábito do terreiro que eu frequentava, infelizmente, de assim, a pessoa já veio aqui, já foi atendida, já curou, por que voltou? O que está fazendo aqui? Os guias falavam isso. Gente, isso não está certo. Não está certo. Eu já vi muito terreiro, mas você já foi atendido, já curou, já resolveu, por que você quer voltar? Né? Não, vai, pode ir, vai embora. Mas mandava as pessoas embora. Então, isso não está certo. A gente vê, gente, quantas pessoas que sentem um carinho grande e se sentem tão bem, você fala, nossa, eu quero... Ó, muitos, né? Aqui entraram para a corrente, porque foram lá, se consultaram e depois, ai, gostei tanto daqui, eu quero ficar aqui. Mas eu não sei se eu sou médium, não sei se eu presto para isso. Todo mundo presta, gente. Você não precisa, é isso que eu estou falando, você não precisa ser médium. Basta você querer participar da corrente. E isso a gente precisa estender, não para pregar, para a gente virar uma religião poderosa e de massa, etc. Mas desenvolver essa consciência para abrigar essas pessoas. Né? Então, todo carinho, a pessoa às vezes vai para conversar. Quantas e quantas pessoas que não vão só para conversar, só para ouvir uma palavra, ou só para conhecer. Se quiser ficar, pode ficar, não é? Se gostar, pode ficar, e fica. E a casa vai crescendo. E a Umbanda vai crescendo. Tá? Por quê? A gente precisa dar esse senso religioso para quem vai na assistência. Vou dar um exemplo para vocês. Meus pais, eles agora não estão indo por causa da pandemia, mas meu pai e minha mãe, quando eu comecei na Umbanda, eles eram, né, assim, muito ligados e ativos dentro do kardecismo, eles frequentavam, fizeram COEM, né, que é o curso de orientação mediúnica, trabalhavam na mesa mediúnica, e quando eu fui para a Umbanda, foi um misto de decepção, porque eu era uma kardecista e não conseguiram dar um jeito no que eu tinha. Então, quando eu fui acolhida dentro da Umbanda e fui curada, posso dizer que eu fui curada porque eu estava morrendo mesmo, estava adoecendo meu corpo, não era só uma perturbação espiritual, era física também. Então, quando eu fui curada, meu pai e minha mãe começaram assim a ficar, respeitar e querer saber. E eles começaram a estudar, começaram a ler, se inteirar, frequentar, tá? Só que eu pergunto para o meu pai, você quer entrar para a gira, né? Para dentro da corrente? Não sei. Aí pergunto para minha mãe, você quer? Ah, não, tenho medo. Um monte de medo. Ainda tenho medo. Ela foi criada assim com muita ameaça. Mas eles se consideram umbandistas. Por quê? Porque eles vão. Eles vão toda semana. Né? Mas iam toda semana. Eles pagam mensalidade já faz mais de 3 anos. Entende? Então, eles têm aquele senso de pertença. É pertença mesmo, tá, gente? De pertença religiosa. Não precisa estar dentro da corrente para pertencer àquele núcleo religioso. E eles fazem as orações, tem lá o altarzinho deles em casa, tem a santinha lá, a santinha que eles já tinham, os católicos, agora tem um casalzinho de preto velho e tal. E eles são bandistas, sem ir, entende? Então, tem várias formas de pertencer a esta corrente, de pertencer a esta religião, tá? Um outro, acho que deixa eu ver se dá, falta menos de um minutinho. É importante a gente falar e falar dos orixás antes
antes de acabar. Quando perguntado, tá, gente? A gente, quando fala aqui de falar dos orixás, não é sair pregando aos ventos ou impondo goela abaixo das pessoas. Tem gente que se sente desconfortável até em ouvir falar em Umbanda, a pessoa dá até um tremelique, faz sinal da cruz, não quer. Aí você vai falar com uma pessoa sobre Umbanda, se a pessoa se sente desconfortável, com medo? Claro que não, gente, isso é invasivo. Ele fala depois, já continuando, senão eu não vou chegar nunca, estou no segundo capítulo ainda. Quando ele fala da semeadura dos orixás, né? Quando a gente fala dos orixás, então, em primeiro lugar, sempre respeitando aquele... Gente, quando a pessoa não pergunta, você não fala. Quando a pessoa quer saber ou precisa de ajuda, você vai ser o primeiro a levantar e ajudar. Entende? Isso é o senso, né? É o senso de um bandista, não é impor nada, né? É sempre de respeitar a vontade ou a não vontade do próximo, né? Para isso a gente faz o quê? Espera. A pessoa pede ajuda, pergunta, aí você vai falar. Você vai falar dos orixás, você vai falar da sua religião, você vai mostrar como é, explicar o que você sabe, né? Mas é sempre com muito respeito, não invadir. E as pessoas falam muito dos orixás, gostam, né, de expor e falar, e com visões diferentes. Acho que ele fala aqui das várias idealizações de orixás, que são muito diversas. Ah, cultua o orixá de um jeito, cultua de outro. Ah, o orixá é branco, ah, não, o orixá é negro. Ah, não, mas o orixá é assim, o orixá sabe. São idealizações. Só para a gente retomar, na verdade, a gente já falou bastante sobre isso, mas os orixás, eles são vibrações de Deus, eles não são pessoas, eles não são espíritos, eles são vibrações de Deus, são qualidades de Deus. Fé, amor, conhecimento, justiça, né? Geração, evolução, são vibrações de Deus, são qualidades de Deus. Então, eles não são pessoas, não são espíritos, não são pretos, não são brancos, não são homens, não são mulher. A gente idealiza os orixás para a gente conseguir compreender, visualizar e até se conectar melhor. Então, quando eu falo, eu sou filha de Yansan. Yansan é uma mulher negra, guerreira, não é uma mulher. Yansan é a vibração do direcionamento. Entende? Eu sou filho de Xangô. Xangô não é um rei forte com coroa, 2 machados, que viveu lá na África, que tem os descendentes vivos de Xangô, né? Na cultura Nagô-Yorubá. Mas é uma outra forma. Xangô é a vibração do equilíbrio, é a vibração da justiça. Né? Então, ser filho de Xangô quer dizer, sou banhado com a qualidade justiça de Deus. E as outras também, mas mais daquele. Então, quando a gente fala em idealização de orixá, a gente não tem uma cartilha, nós não temos um livro sagrado, a gente não tem uma Bíblia para seguir. Então, fica muito aberto a interpretações, a formas de ver. E isso, gente, o Rubens Saraceni traz como uma coisa muito natural. Ele até dá o exemplo novamente do Cristo. Ele falou, no cristianismo, no início, tinha tanta opinião sobre Jesus que foi preciso ser feito um concílio para escolher quais eram os livros que realmente condiziam com a imagem do Cristo. E aí, então, veio o Novo Testamento para falar do Cristo daquela forma. Mas diversos outros que conviveram e que não conviveram com Cristo, falaram, escreveram do Cristo com o seu modo de ver o Cristo. Entende? Então, no começo, tinham que ver um Cristo guerreiro, o outro via o Cristo amoroso, o outro via o Cristo líder. Então, ele tinha todos esses aspectos. E não foi fácil chegar a um consenso sobre a divindade ou não do Cristo. É a mesma situação. Imagina a confusão. Mas Jesus Cristo é filho de Deus, ele é divino ou ele é humano? Ele era um divino que se humanizou, né? Veio para cá. Isso gera uma confusão.
E até hoje, na verdade, a igreja se embanana com algumas coisas, né? A igreja, o forte do catolicismo não é a lógica, né? Mas a Bíblia tem muita, né, muita contradição. E mesmo assim, eles têm um livro, que, querendo ou não, é uma base para a sua fé. A Umbanda não tem. E aí, meu amigo, você tem gente cultuando orixá de tudo quanto é jeito. Tem gente que nunca ouviu falar na Umbanda e que faz Umbanda. Eu não falei para vocês assistirem o filme Cafundó? O filme Cafundó, ele é de antes do surgimento da Umbanda. Ele é de antes de 1900, é 1890 e pouquinho que ele começou a trabalhar. Esse senhor, que era o João Camargo, né? Que é o pai João Camargo, ele fazia Umbanda. Tudo que ele fazia era de Umbanda. Ele recebia os guias, ele culturava, pedia para esculpir lá os orixás. Tinha cultura do candomblé que veio da família dele, que era escravo, que era africano, mas o que ele fazia era Umbanda. Ele atendia as pessoas, ele curava sem ter o nome Umbanda. Porque a Umbanda, ela foi instalada no plano espiritual antes do surgimento do nome do Zélio de Moraes trazer isso. Entende? Ela é uma manifestação que vem, e se não fosse ele, ia ser outra. A religião, quando ela vai ser instalada na Terra, ela passa por todas, assim, por várias fases de implantação e de aceitação. Então, nós estamos com um século de Umbanda ainda numa fase de formação de um padrão para certas coisas. Então, hoje é livre, olha, né? Os terreiros fazem, cada um tem o seu modo de ver, de pensar, algumas coisas têm em comum, mas no geral é muito livre. Então, isso é bom? É. Mas é ruim? É também, porque você tem doido para tudo, então você tem gente fazendo as coisas que a gente vê aí no TikTok, né? Que vê aí nas maluquices. É ruim por causa disso. Eu posso apontar o dedo e falar, isso não está certo? Não sei. Algumas coisas que são muito crassas e esdrúxulas, obviamente, né? Mas se não, você tem que olhar sempre para a obra, né? A obra, o que está acontecendo? O que está sendo feito? E ele dá esse exemplo aí que não são tempos fáceis e não são tempos de padrão, tá? E aí ele abre a discussão e chama atenção para uma coisa muito importante também, que é os prodígios e os fenômenos religiosos. O que ele fala? No começo do catolicismo, no começo da era cristã, não só da católica, né, mas no início, Cristo fez, qual foi o que mais chamou a atenção? São os milagres. Os milagres do Cristo são lembrados e discutidos até hoje, tá? E os prodígios e esses milagres, esses fenômenos mediúnicos, eles chamam tanto atenção, mas tanto atenção, que eles fazem a pessoa pensar, mesmo o mais cético, para pensar que existe algo a mais, existe algo além da matéria, que existe Deus, divindades. O fenômeno é muito impactante, e tanto quanto houve, né, no início da era cristã, nós temos isso também no início da Umbanda. A Umbanda foi no seu início marcada, e é até hoje, com fenômenos mediúnicos, com fenômenos espirituais, tão impactantes que a pessoa para. Isso é feito para quê? Para as pessoas levarem um chacoalhão e despertarem para a fé. Às vezes, é só com o fenômeno que a pessoa consegue se impressionar a ponto de pensar realmente na fé. Ah, eu creio. Ah, não, tenho uma fé muito... Ah, meu amigo, quando você vê o negócio, aí você fala, não, realmente. Quantos de vocês não ficam assim, ó? A gente é todo ano, somos todos umbandistas, tal, muito bem, tal e coisa. Mas quando acontece uma coisa extraordinária na vida de vocês, você fala, meu Deus, a vela aconteceu assim, abriu, não sei o que, nossa! Mas tá bom, Você não acredita no fenômeno? Por que você está se espantando? O Gustavo fala isso para mim todo dia, meu marido, tá, gente? Porque às vezes eu sou desse jeito, a minha fé, gente, é desse. Eu não me considero uma pessoa assim, nossa, eu sou muito fervorosa.
Eu preciso de diversos chacoalhões para eu, sabe, assim, para eu dar uma entrada no eixo, de verdade. Então, quando acontece um negócio, eu falo, ah, meu Deus, aconteceu. Ou então você chega, o guia fala uma coisa e acontece. Você fala, ah, o guia falou e aconteceu. Meu Deus. Gente, isso são fenômenos necessários para impressionar a gente, besta. Eu sou besta desse jeito. Para impressionar a gente, para dar um chacoalhão para a fé. Você imagina a pessoa que está perdida, desesperada, desamparada. Ela chega dentro de um terreiro e presencia um fenômeno mediúnico, seja ele qual for. Pode ser visão, pode ser materialização, pode ser um oráculo, né? Prever o futuro, qualquer coisa. Ou a pessoa vai, o guia fala exatamente as coisas que estão acontecendo, sem ela abrir a boca, a pessoa fala tudo o que está acontecendo na vida dela, as pessoas que estão... A pessoa fica assim, ah, sabe tudo que ninguém sabe, como que sabia disso que ninguém sabe? Essa mãozinha lá, esse emoji lá, gente, é o despertar. É preciso ainda a gente viver esses fenômenos para a gente chacoalhar na fé. Nós acreditamos, nós sabemos da espiritualidade, a gente confia na espiritualidade. Ah, meu amigo, mas quando ele aparece na sua frente, a conversa é outra. Você tem certeza que a sua fé, naquele momento, você fala, ai, está renovada. É diferente. O fenômeno impactante, ele ainda é necessário para o despertar na fé das pessoas, também dos umbandistas. Tanto para aquele que está ingressando, como para quem já está. Tá? Então, ele fala da importância, e isso, nada disso, gente, é não planejado. Tudo isso é planejado na espiritualidade. É planejado justamente para que tenha o impacto necessário para o desenvolvimento, para a semeadura daquela nova religião. Nós somos novos, nós somos bebês. O autor fala em vários livros, nesse ele fala, tá? Ele fala em vários livros que cada ciclo religioso dura aproximadamente 7.000 anos. Então, se a gente está com 100 anos, a gente não está... nós estamos nem engatinhando ainda, nós estamos no comecinho do comecinho. Né? Se a gente pegar o cristianismo, que tem 2.000 anos, é muito novo. A religião mais velha na Terra consolidada é o judaísmo, que tem em torno aí, também, aí, se eu não me engano, de 5.000 anos. Então, tem muito chão para o judaísmo atuar. Tá? Por quê? Porque são... e a pluralidade de religiões, gente, ela é fundamental, porque cada espírito tem características e necessidades diferentes. E todas essas pessoas precisam ser abarcadas pela fé. Por isso, tantas religiões. Isso não é uma coisa ruim. E a espiritualidade coordena isso, gente, de uma forma maestral e defende, inclusive. Tá? O livro, se vocês quiserem ler o livro do Tranca-Ruas, é um livro muito bom. E ele conta em vários momentos, várias fases desse espírito, como ele atuou na defesa dos muçulmanos. E ele defende com unhas e dentes, né, os muçulmanos, porque ele atuou na defesa, né, do Islã, do islamismo, por muito tempo. E ele fala da importância dessas variações da fé. Então, se a gente pensar num ciclo de 7.000 anos, a gente ainda precisa de muito fenômeno mediúnico para fortalecer esse início da nossa... É o início da nossa religião, tá? É muito bacana. E a gente tem esses prodígios, né? Ele chama de prodígios, que são pessoas como João de Camargo, que é desse filme Cafundó, que era um prodígio, gente. Ele atendia centenas de pessoas por dia, curava todas as pessoas dos mais diversos tipos de problemas, e a igreja dele está lá em Sorocaba até hoje, tá? Ele morreu na década de 40, se não me engano, e até hoje tem a igreja dele lá em Sorocaba. É uma obra muito bonita, o filme é muito bonito, e mostra uma Umbanda antes da Umbanda, sem ser Umbanda. Ele era, com certeza, um prodígio. Nós tivemos muitos nomes umbandistas, né, prodígios, e temos. Vocês devem ter conhecido vários médiuns prodígios. Aqui na nossa região, tinha
a dona Ditinha, que era aqui de Apucarana, entre Apucarana e Arapongas, talvez alguém conheça. Ela era uma benzedeira famosíssima, vinha gente de tudo quanto é lugar, tá? A gente ia muito, meu pai frequentava, ela ajudava muito meu pai, porque assim, ela ajudava a achar carro roubado, fugitivo da polícia. E meu pai, assim, presenciou fenômenos com ela incríveis. No meio de uma tempestade, ela foi lá, acendeu a vela no meio da tempestade e a vela queimou no meio da tempestade, sem proteção nenhuma. E ela falou, você vai em tal lugar, atrás de um pé de café, que o cara tá lá, pode ir lá buscar. Aí ele falou, não, a polícia já foi lá, já procurou. Ele está orando a oração de Santa Catarina, que é uma oração para esconder. E ele está atrás de uma peneira, pode ir lá pegar. E foi, a polícia foi e pegou o cara. Então, isso é um prodígio. A mulher era um fenômeno, assim, sabe? Uma graça de pessoa, toda serinha, quietinha, simplesinha, assim. Mas era uma pessoa desse tipo, né? De desatar nó, de rezar e o cadeado partir. Então, a gente vê esse tipo de fenômeno que são necessários, né? E a gente não estuda magia, não está falando de... Jesus fazia e nós não temos capacidade? Ah, eu não sou Jesus. Não, ninguém é Jesus. Jesus era o grande emissário do amor aqui na Terra. Mas ele mostrou que as leis da física não são como a gente pensa. Já pensaram nisso? Que Jesus não contrariou a lei da física. Os milagres, na verdade, são um domínio extremo da energia. É conhecimento extremo da manipulação de energia. Nossos guias fazem isso, nossos mentores fazem isso, nos trabalhos, nas giras, são feitos trabalhos assim. Então, os milagres, na verdade, são conhecimento de manipulação energética, tá? Ele fala uma outra coisa também, que eu até não acho que é necessário nem a gente ficar eu vou falar, mas não é para a gente se revoltar, é para a gente prestar atenção. Ele fala que a Umbanda sofre um ataque, ele fala, assim como os romanos tinham um circo onde atiravam os cristãos no início, o umbandista tem hoje a televisão no qual os pastores, principalmente os neopentecostais, atiram os umbandistas e todas as entidades as hienas da mercancia da fé. Né? Então, nós somos atacados por bispos se divertindo às custas de pombagira, a gente vê espetáculo grotesco de Exu incorporado sendo expulso, apanhando, né? É a pessoa que cai, que é o Exu e a pombagira, é sempre o Exu e a pombagira, são as entidades mais demonizadas, né? Pelas igrejas neopentecostais. Mas eu falo isso, gente, não é para vocês se revoltarem, mas é para prestarem atenção. Olha a comparação. Os primeiros cristãos, eles iam para a arena ser comidos por leões. Nós somos ridicularizados, às vezes perdemos emprego, às vezes perdemos clientes, porque somos umbandistas. Perdemos amigos. A gente está... Entre isso e leão, gente, eu acho que a gente está muito light. Tá muito bem. Então, eu falo que eu sou bandista? Sim, eu já perdi cliente. Tá? Eu sei de gente aqui que perdeu emprego, porque a pessoa, é um bandista? Não, então não. Pessoa da família que se afasta, né? Preconceito. Então, a gente sofre preconceito? Sofre. Somos coitadinhos? Não! Ninguém aqui é coitadinho, gente. Então, você vai, né? Olha lá o leão, pensa no leão. A gente está muito light, o povo sofreu muito mais. O que a gente não pode fazer é aceitar isso e se esconder. Então, você não precisa sair pregando, pregando. Desculpa, eu vou falar talvez até tenha, mas fazendo tatuagem na pele e tal. Eu gosto, quero fazer, beleza, mas você não precisa ter, você entendeu? Ostentação disso. Não, nada contra, tá, gente? Tô falando, todo mundo tem aí, eu sei que um monte de gente tem. Mas, assim, não precisa ostentar, mas não precisa esconder, tá? Por quê? Porque vai ter preconceito, isso vai ter.
Então, esse tipo de preconceito, ainda o preconceito do umbandista ainda pode ser cara de pau e falar, mentir, né? Não, não sou. Né? Outros tipos de preconceito, você não consegue mentir. Quando o preconceito é da cor da pele, você faz o quê? Quando o preconceito é de classe social, você faz o quê? Você não faz nada, né? Então, a gente é privilegiado por sofrer um preconceito que é muito leve. Tá? E esse preconceito não se combate com briga em redes sociais, com briga em televisão. Esse preconceito se combate com conhecimento. Vocês observem as aulas de Umbanda, as escolas, as palestras que tem na internet, a quantidade de gente que não é umbandista que assiste isso. É enorme. Tem vários, tem muita gente boa, tá? Que presta, que vale a pena. Tem até coisa assim mais acessível, mais simples. Tem aquele Umbande Boa, né? Ele é muito bacana, cara. Ele sempre dá assim, lições muito simples, práticas, rápidas. Os vídeos deles têm milhares de visualizações. O pessoal lá do Alexandre Comino, lá do Umbanda EAD, a última turma, se eu não me engano, tinha 3.000 pessoas. É bastante, gente. A banda está crescendo, né? Então, isso você faz o quê? Você combate com conhecimento. Quanto mais conhecimento, você sempre pega os curiosos olhando e fala, esse cara está falando de Exu. Exu não é bem assim, como pintam. E a pessoa vai se instruindo. E o maior combate é exatamente com o conhecimento. Conhecimento primeiro, né? Do umbandista. Se eu sou umbandista e me pergunta para mim se Exu tem rabo, e eu não sei explicar, aí complica. Entende? Se me pergunta se Exu faz o mal, aí complica. Se me pergunta se Exu exige mesmo as coisas em troca, tá? Estou falando isso porque a gente está aqui para se instruir. Eu sei que precisa ser falado novamente, dessa aula de esquerda. A gente falou já, tá? Já teve aula de esquerda, tanto de Pombagira, Chumirim, né? E a gente precisa repetir, porque muita gente entrou depois. Então, a gente vai precisar dar uma retomada aí desse conteúdo, até para o pessoal também se inteirar, tá? Mas a esquerda demonizada talvez seja a grande bandeira das religiões neopentecostais contra as religiões de matriz africana, principalmente a Umbanda. Tá? Porque o candomblé cultua Exu, mas candomblé não incorpora Exu. Você jamais vai chegar num terreiro de candomblé que tem Exu incorporado. Ou é um bandomblé, né? Ou é misturado. Tá? Agora, na Umbanda, incorpora Exu. Então, a pessoa vai e vê o médium naquele estado, que nem sempre é bonito, todo retorcido, nem sempre os Exus vêm retorcido, fumam, falam palavrão, nem sempre. Mas tem. Tem Exu com rabo? Tem. Tem com chifre? Tem. Tem aquele que parece com das imagens? Tem. Tem Exu que é bonito? Tem os Exu bonitos. Tem os Exu que são elegantes, com as imagens assim mais, né? Tem o Exu veludo, que é todo alinhadinho, assim, né? A gente vê as imagens. E essas imagens são inspiradas por médiuns videntes, tá, gente? Então, viram aquela entidade e fizeram a estátua. Que estátua de Umbanda também é coisa da década de 70 em diante. Não tinha, tá? Então, mas você tem os Exu feio, muito feio. Então, a pessoa entra e vê o médium lá, tudo retorcido, tudo lascado, ela fala, nossa, isso aí não pode ser bom. Eu vou falar porque a primeira vez que eu entrei num terreiro, né, eu olhei, achei tudo muito lindo, uma vibração boa. Quando eu olho para trás, que eu vi aqueles capetinhas de vermelho, eu falei, eu acho que aqui, não sei não, hein? Pode ter uma parte boa lá, mas que tem os capetinhos ali cuidando. As pessoas pensam isso. Então, não precisa santificar Exu, que Exu é muito delicado. Não, não é, gente. Exu não é delicado, Exu não é nada disso. Mas Exu é um instrumento maior de lei divina. Se existe atuação da lei divina de maneira mais efetiva, mais incisiva, é por intermédio de Exu e Pombagira. Tem lugares que eles vão, que é só eles que vão. Tem coisa que eles fazem, que é só eles que fazem. Tá? Espíritos de altíssima hierarquia
estão hoje trabalhando como Exu. Por quê? Porque escolheram. Exu não é uma evolução. Eu já ouvi muito isso, falar que ele trabalha como Exu, depois evolui, aí vira boiadeiro. Ai, gente, eu ouvi até gente em tese, né, assim, mais sabida, falando isso. Não tem nada disso, tá, gente? Leia esse livro de Tranca-Ruas, vocês vão entender a magnitude do espírito Tranca-Ruas que deu origem à sua falange. E a coisa mais linda é um espírito, assim, de altíssima hierarquia, poderia estar nas esferas angelicais e está trabalhando na esquerda. Sustenta toda a sua falange na esquerda. Por quê? Por amor. É preciso muito amor para atuar na esquerda. E eles vão com violência? Às vezes sim. Às vezes pega de jeito? Pega de jeito. É errado? Não. Estão cumprindo a lei divina. Não sou eu, não é você, e não é nem o Pai de Santo que sabe. As ordens são divinas. Quando eu li esse livro do Tranca-Ruas, foi o que mais me intrigou. Que eu sou toda, né, guerreira, filha de Ogum Yansan, o negócio é tudo aqui, né? Mas eu falei assim, eu olhei para o meu marido e falei, mas quando a gente está morto é mais fácil saber dessas coisas, mas quando a gente está vivo, como é que eu sei quando é para ler ou quando não é para ler? A carne mascara muitas das verdades do espírito. A gente vive aqui num véu mesmo, né? A carne esconde a essência da justiça divina e a gente fica meio distraído, meio deslumbrado, né? Com as coisas materiais e a gente não enxerga a justiça divina. As coisas ruins que a gente vê como ruins são muitas vezes parte da justiça divina, que é sempre boa. Coisas boas que parecem boas, podem ser, na verdade, coisas perante a justiça divina muito ruins. E a gente não consegue saber, tá? A gente vai pela bússola interna nossa, que é a maior direção que a gente tem, enquanto encarnados. Depois que morrer, aí, meu amigo, eu quero ver tudo. Eu quero, quero ir lá. Quero lutar. Quero fazer parte da justiça mais, né, aguerrida, cada um com a sua essência, né? Então é muito bonito ver essa parte de Exu e Pombogira, da sua atuação, né? E sim, a sua sensualidade, o seu vigor, a sua coisa, isso é natural, gente. Eu sempre falo, a Umbanda tem uma visão de sexo, sexo é de Deus, tá? Sexo não é pecado. A Igreja Católica tem os dogmas, até é o outro capítulo aqui que a gente vai falar, os dogmas que atrapalham, né? Muitas vezes até o nosso desenvolvimento sexual. Então o sexo é só para procriação, ou então é pecado, não pode isso. A Umbanda é a religião da liberdade. O espírito, ele é livre e o sexo é uma das partes abençoadas por Deus para a geração da vida e geração de harmonia energética, né? A gente tem que, quem tem a criação mais católica, assim, de ficar, demora para sair do ouvido essas coisas, né? Então, gente, eu vou entrar, nós vamos parar aqui, ó, no material que eu mandei, no 3º capítulo. Eu tô perdidinha no horário aqui, meu relógio sumiu, eu cliquei no negócio aqui, eu tô vendo pouca janelinha, não tô nem conseguindo ver todo mundo. Mas a gente vai parar aqui no 3º capítulo. O livro é extenso, mas aqui, esse primeiro livro, ele é um pouco mais filosófico, tem essas questões, mas depois ele trabalha com questões mais práticas, de ritual, de oferenda, tá? Vai ser bem bacana. Eu espero que quem quiser ler, daí a gente já manda no grupo, vocês vão começando a ler. É uma leitura bem agradável, não é pesada, tá? Essa é uma leitura bem, bem bacana. E eu espero que a gente possa se ver semana que vem, todo mundo, sábado na gira, se Deus quiser. Estamos voltando, viu? Estava com saudade de todo mundo. A gente vê, assim, a noção de corrente se fortalecer todas as semanas, né? A gente olha para a carinha, por isso que eu gosto que vocês abrem a câmera, eu vejo a carinha de todo mundo, né? Eu vou acostumando com vocês, vocês vão acostumando comigo, e um com o outro também. Isso é uma forma corrente, tanto espiritual, que já está formada, mas a gente vai formando uma corrente também aqui, emocional dos encarnados, tá? Então, eu espero ver todos no sábado.
Que Oxalá abençoe todos vocês, que tenham uma semana, um resto de semana aí abençoada, viu? E que possamos nos ver na terça-feira aqui de novo.